A paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui estamos nós para mais um culto. E louvamos ao nome do Senhor por tudo que Ele tem feito. Acabamos de participar lá com o grupo de louvor. Aleluias. Estamos pouco a pouco nos organizando e nos encaixando as coisas que o Senhor está fazendo. Amém? Eu sou o missionário e pastor William, co-pastor, apoiando a Igreja Água da Vida em Itaquera. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje, nesse domingo de Páscoa. A paz a todos vocês que estão entrando, Helder, Bia, pastor Estevão, Bruna, Giovana, né? Paz a todos vocês. Aleluias. Um feliz Jesus, né? Feliz Páscoa. Hoje estamos aí comemorando a Páscoa, justamente no dia 12. É interessante porque o número 12 é o número do governo do Senhor. E nós estamos comemorando a Páscoa, a passagem, não é? Quando a morte passou por cima, a morte não pôde tocar aqueles que tinham a marca do sangue do Cordeiro, passando por cima. Mas também a Páscoa, que comemora a saída do Egito, do pecado, das mãos, dos sistemas deste mundo para o governo. A Páscoa comemora a saída das trevas para o reino da luz, a saber, o reino do seu amor, o reino do Filho e do Pai, o reino de Jesus. A Páscoa, então, simboliza não um coelho, mas um cordeiro. Amém? Isso é importante. As simbologias que nós utilizamos hoje para a Páscoa não tem nada a ver com a Bíblia. São meramente comerciais, institucionais, lá de trás, que não refletem nem um pouco os valores bíblicos. Ok? O que nós sabemos é que a Páscoa é a morte de nosso Senhor Jesus, que nos comprou com o seu sangue precioso. E por meio dele fomos perdoados e estamos todos aqui hoje para adorar, para proclamar um único e verdadeiro Deus. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te dizer que não existe nada melhor. Não é uma religião, de maneira alguma. Não é uma ideologia, de maneira alguma. Jesus é uma pessoa, Deus. Deus pessoa, pessoa Deus. E Ele está no controle de todas as coisas. Então, a vocês todos que estão aí, a minha boa-vinda, as boas-vindas da Igreja Água da Vida de Itaquera, ao grupo de louvor, obrigado por todo o carinho nesse dia tão especial para nós, o dia da Páscoa. Não que todos os dias não sejam, todos eles são dias para dizermos Ebenezer, mas um dia em que vimos aí o carinho, o apreço do nosso grupo de louvor, primeiramente para com o Senhor. Que Deus possa abençoar a todos vocês em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então? Pai, aqui estamos nós nesse domingo para proclamar, adorar e exaltar o teu santo nome. Obrigado pela alegria que o Senhor nos dá. Obrigado porque a nossa alegria, segundo João capítulo 15, é completada com a alegria do Cordeiro, do Noivo, do Rei Jesus Cristo. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Oramos agora para que a Tua palavra produza os seus efeitos. Oramos agora para que a Tua palavra fale a cada um dos corações que nos ouvem, que ouvem ao Senhor. Pois eu sou apenas um canal, um filho com certeza, mas a obra é Tua, Senhor. A voz é Tua, Senhor. A obra, a palavra é Tua, Senhor. Por isso, transforma, opera milagres. O Deus de milagres não morreu. O Deus de milagres não morreu, tão certo como o Senhor Jesus ressuscitou e está assentado, ó Pai, à tua direita. Tão certo como nós cremos nisso, é certo que todos os milagres de Cristo e obras maiores podem acontecer ainda hoje, porque Ele assim declarou que nós faríamos, a sua noiva faríamos em seu nome. Por isso cremos, ó Pai, que coisas grandes e extraordinárias estão acontecendo, irão acontecer no meio de toda esta palavra. Abençoamos os nossos irmãos ao redor do mundo, que o Senhor está levando, que o Senhor está usando para pregar a palavra. Que o Espírito Santo nos ajude, que haja, Senhor, unidade, uma unidade sem igual da igreja universal, espalhada por todo o mundo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua vida, sua morte, sua ressurreição. Obrigado, Senhor, por suas promessas. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a sermos filhos. Obrigado porque o Senhor tem nos convocado a sermos maduros, servos maduros, junto ao Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém? Glória a Deus, a todos vocês. É com muita alegria que nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Páscoa. Bom, é de praxe, né? Falamos de Páscoa. Eu estava pensando, né? Eu vou aqui quebrar o protocolo, mas na verdade não tem como quebrar o protocolo, porque estamos e cremos que estamos agindo segundo a voz do Espírito Santo do Senhor. Aos que estão chegando, a paz do Senhor, a paz a todos vocês, a paz à minha querida noiva. Amém? Que Deus possa abençoar a todos vocês. Amados, Páscoa. Eu quero trazer uma visão de Páscoa alinhada, acredito, que as questões proféticas, ou melhor, a um destino profético, a um ambiente profético que nós estamos. Sim, nós estamos debaixo de um ambiente profético. Você pode, de verdade, assim, nós estamos vivendo uma situação de cuidados, do coronavírus, inúmeras discussões acontecendo aí fora, de ordem de saúde, de ordem teológica, de ordem política, enfim, isso acaba embaralhando a cabeça de qualquer cidadão. Mas a verdade é que nós temos que fazer a nossa parte, temos as autoridades, temos que respeitá-las, segundo a palavra do Senhor, e estamos buscando sabedoria para tratar com tudo o que está acontecendo. Mas, acima de tudo isso, eu quero chamar a tua atenção para que você saiba de que você está debaixo de um ambiente profético. Sim, as coisas que estão acontecendo estão muito além do coronavírus, estão muito além de uma quarentena, estão muito além de jogadas políticas. Sim, eu quero te dizer que nós estamos debaixo de um tempo profético. Um tempo em que o Senhor está mudando todas as coisas, um tempo em que o poder está transicionando de mãos. Eu tenho dito que o Senhor está tirando o poder do soberbo e vai levar esse poder para as mãos daquele que é humilde, que teme ao Senhor. Nós vamos ver inversões incríveis aí no que diz respeito à nossa economia, vamos ver inversões incríveis, vamos ver pessoas poderosas caindo e pessoas anônimas sendo levantadas pelo Senhor para o seu propósito, para aquilo que Ele tem estabelecido para o Brasil e para o mundo, ok? De fato, estamos falando de graça, mas é importante saber e vigiar de que eu e você estamos caminhando sim para os cumprimentos apocalípticos, os cumprimentos dos últimos dias. Isso é verdade. Nós não podemos tirar a mirada, o olhar, né, ficarmos desapercebidos quanto aos sinais de que aí vem o noivo. Isso é importante. E em cima disso é que eu quero falar com você e comigo hoje. A Páscoa, sobretudo, ela deveria trazer para nós mais do que um ambiente de união, porque muitas vezes nós estamos unidos à mesa para comer, para beber, para comer uma boa sobremesa, mas poucas pessoas estão realmente abertas para a verdadeira comunhão. A verdadeira comunhão, ela pede reconciliação, e não há reconciliação sem verdadeiro perdão. Páscoa é perdão. A começar de Deus, a começar do perdão de Deus que nós alcançamos por meio do Senhor Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição em Cristo Jesus. Ninguém vai ao céu por mérito próprio. Ninguém vai entrar nos céus porque é bonzinho, porque paga suas contas, porque faz tudo certinho, o que devemos de fazer. Mas isso não nos leva para os céus. O que nos leva para os céus é o Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo. É Ele que nos livra da ira, é Ele que nos livra, como diz aí, nesse caso da Páscoa, no texto de Êxodo, que nos livra aí do espírito da morte. É Ele, e esse livramento do espírito da morte não é somente uma questão física, mas também vemos que é o dano da segunda morte, que é a separação definitiva de Deus. Somente o Senhor Jesus pode nos colocar numa posição de santidade, numa posição de justificação, por meio das obras dele, por meio da vida dele, por meio do sacrifício na cruz dele. Ele é o único e verdadeiro e suficiente sacrifício e mediador entre nós e Deus. Mais ninguém. Então ninguém vai aos céus senão por Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Ele é o Rei. Amém, queridos? Então, falando de Páscoa, quando falamos de Páscoa, eu e você precisamos entender de que nós estamos falando de um novo começo, um recomeço. Amém? Isso mesmo.
no meio de toda a crise, no meio de tudo que está acontecendo, eu quero trazer dentro do assunto de Páscoa, eu quero trazer dentro desse assunto de novidade de vida, desse assunto de arrependimento dos seus pecados, aonde você se arrepende dos seus erros, se arrepende dos seus pecados e aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ou você que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, tem então vivido uma vida de prática de arrependimento, para se manter no caminho de santidade, desenvolvendo a sua santificação. Amém? Então, Páscoa, ela traz para nós também a palavra recomeço. Se não, para dizer a palavra nova vida. Amém? Isso é interessantíssimo para nós que estamos passando aí para por dentro de uma quarentena, né? Confinados dentro de nossas casas, e de repente, em meio a tantas preocupações, em meio a tantas questões sobre como vai ser, como será, como vai ser tudo daqui para frente, eu quero te dizer que você está comemorando a Páscoa do Senhor. Então há uma palavra maravilhosa para mim e para você, dentro das boas novas de Jesus, em meio à Páscoa, de que eu e você estamos dentro de um recomeço. É isso aí, recomeço. E aonde há um recomeço, há uma nova vida. Sim, e aonde há uma nova vida, há uma mudança de destino. Você não pode acreditar de que se você emprega a palavra novo, se você emprega a palavra recomeço, se você diz que é uma nova vida, você não pode mais acreditar de que você então tem o mesmo destino, porque tudo que é novo muda tudo. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a Páscoa mudou literalmente o destino do povo hebreu. Mudou literalmente, tirando eles da escravidão e levando eles a uma terra prometida, a uma herança por parte de Abraão, a uma conquista de uma promessa por parte de Deus. Mudou literalmente o destino daquele povo. Outrora escravo, agora rumo a uma terra de promessas. Outrora escravo, sem posses, agora saem da escravidão para uma herança, como filhos. Essa é a maior boas novas, ou as maiores boas novas, dentro daquilo que nós chamamos de Páscoa. Mas hoje eu quero te dizer o seguinte: a Páscoa, ela acontece em Cristo Jesus. É a passagem, a saída da escuridão, a saída das trevas, a saída do pecado, para uma liberdade em Cristo Jesus, tendo Ele como Senhor e Salvador. Amém? Dentro desse contexto, eu quero que você abra a sua palavra juntamente com a minha aqui, a sua Bíblia juntamente com a minha, lá no livro de Êxodo. Dentro do contexto de Páscoa, vamos ler o versículo 11 e quero compartilhar uma palavra com você hoje que é para esse tempo que nós estamos vivendo. Hoje, Páscoa, eu quero te dizer, chegou o tempo de você cingir os lombos para sair apressadamente. Cingir os lombos. Olha só o que diz aqui no versículo 11 do capítulo 12 de Êxodo. Assim o comereis, ou seja, o cordeiro, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés e o vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Muito interessante esse versículo, dentro do contexto do capítulo 12 de Êxodo, que explica direitinho o que é a Páscoa, né? A saída do povo de Israel para então a sua terra prometida, a Canaã, que o Senhor tinha reservado a eles, a terra onde o pai Abraão peregrinou, dando esta terra então por promessa a seus filhos, a sua geração. Muito bem, dentro desse contexto, nós temos o versículo 11, então, falando da Páscoa, em que o anjo da morte não pôde matá-los, porque viu a marca do sangue dos umbrais da porta, que hoje sabemos que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? E ele fala o seguinte: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado nas mãos. Comê-lo-eis apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Eu quero te convocar a tomar um posicionamento de fé diante de tudo o que está acontecendo hoje. Diante de tantas crises e tantas indagações e tantas preocupações quanto à economia do Brasil, uma série de coisas, eu sei que é difícil acreditar olhando para o panorama. Mas eu quero te convidar e te dizer que
O povo de Israel está aqui exatamente nesse momento da história dele, em Êxodo, capítulo 12, versículo 11, vivendo isso, porque alguém se atreveu a olhar uma sarça que se queimava e não se consumia. Primeira coisa, Moisés. E você tem que entender que este Moisés, que viu a sarça, que pegava fogo e não se consumia, ele foi aquele menino que os pais, por saberem que se os pais cuidassem daquela criança, quando houve uma ordem que toda criança no Egito, até 2 anos que nascesse, seria morta, os pais, mesmo que quisessem cuidar daquele menino, bebê Moisés, enquanto ele crescesse, o pai teria que talvez esconder Moisés o resto da vida, para que não fosse pego. Então, ao invés de estar sob os cuidados do pai, né? Do pai, da mãe Joquebede, ao invés de estar sob os cuidados dele, né? Ancão e a mãe Joquebede, eles pegam então Moisés, ainda bebê, e entregam nas mãos do Senhor, colocando ele dentro de um cesto para que o rio Nilo o levasse. Colocaram literalmente nas mãos do Senhor, colocaram literalmente Moisés sob os cuidados das mãos do Senhor. Então, os acontecimentos que nos trazem até a Páscoa são marcados por um verdadeiro controle do Senhor da história. Né? Primeiro Moisés. Moisés poderia ter sido morto. Se ficasse sob os cuidados dos seus pais, poderia ter sido morto. Então seu pai pega Moisés e confia literalmente às mãos do Senhor. O Senhor pega pelo rio Nilo e vai guiando aquele cesto até chegar aonde estava a filha de Faraó. A filha de Faraó pega aquele menino hebreu, que mal sabia quem era, dá o nome de Moisés, pega agora e chama a mulher que mal sabia que era a própria mãe de Moisés. Deus estava no controle de tudo. No aparente cenário de caos, Deus no controle de tudo. Às vezes eu vi aqueles filmes, aqueles documentários do Rio Nilo, a quantidade como que se chama? Não são jacarés, crocodilos do Nilo. Uma quantidade de crocodilos, a Bíblia não menciona nenhum. Apenas que Moisés estava indo, o Senhor estava ali guiando aquele cesto. Veja só. E agora nós vemos o mesmo Moisés diante de uma sarça, diante de algo incrível. A sarça era para se consumir, mas ela está pegando fogo e não está se consumindo. A primeira coisa que eu quero te dizer aqui nessa Páscoa, nesta passagem, é de que eu e você estamos literalmente comemorando uma passagem. Amém? O espírito da morte, ele vai pular sobre a sua casa. Porque você tem o Senhor Jesus dentro de você. E mais do que tudo isso, eu quero te dizer que Deus está no controle de tudo. Aos olhos de todos, existe uma sarça pegando fogo e aos olhos de todos essa sarça ela vai virar cinzas. Mas eu quero te dizer que a sarça que convocou Moisés para viver os milagres dos quais Deus tiraria o seu povo da escravidão não se consumiu. A economia do homem pode se consumir, a de Deus não. Então você precisa confiar de que nesse panorama, em tudo que está acontecendo, Deus está no controle. Ainda que os meus olhos e os seus olhos não entendam, Deus está no controle. Acredite nisso. Amém? E se Deus está no controle de tudo, Ele também olhou para a sua casa, Ele considerou a sua casa, Ele considerou a sua vida, Ele considerou tudo. Isso também não está fora do controle das mãos do Senhor. E aqui, no versículo 11, o que eu quero chamar a atenção é para isso. Esta é a Páscoa do Senhor. E quando fala esta é a Páscoa do Senhor, esse livramento do Senhor, que eu e você estamos vivendo hoje, eu quero te chamar, te convocar pela palavra do Senhor a cingir os lombos. Porque enquanto todo mundo está preocupado, eu quero te dizer, de fato as coisas estão acontecendo, mas Deus quer que você cinja os lombos para que você esteja preparado. Esteja preparado. Porque o Deus que está no controle de tudo, Ele vai abrir portas, Ele vai operar milagres, você vai ter suas condições, você vai ter o seu trabalho, o Senhor está cuidando de você. Mas acima de tudo, Ele quer que você esteja preparado. Preparado para aquilo que está vindo. Nós estamos aqui vendo todos os caos e a situação que está acontecendo, mas acima de tudo, o noivo está chegando e este é o verdadeiro preparo para o qual eu e você temos que estar alistados, prontos,
com os lombos cingidos. E todas as vezes que nós vemos na palavra do Senhor essa expressão, lombo, cingir os lombos, está chamando você para se preparar. Esteja preparado para o trabalho, esteja preparado para o caminho, esteja preparado para correr, como diz aqui, apressadamente, esteja preparado, esteja preparado. Cingir os lombos é uma frase que diz esteja preparado. Isso é o mais importante. Não é o momento de você deixar com que a zona de conforto, não é o momento de você deixar com que a Netflix, não é o momento de você deixar com que as TVs a cabos e outras coisas mais roubem o teu tempo de preparo. Preste muita atenção nisso. Esteja preparado para tudo o que virá. Esteja preparado. O Senhor está organizando todas as coisas. O Senhor está organizando. Portas se abrirão para você. Você precisa estar preparado. Amém? Veja só. Em Êxodo, vemos isso então. Quando fala sobre estar preparados, existem outros versículos que também estão nos chamando a atenção para isso. O povo daqui, ele estava saindo para a terra. E nós vamos ver o porquê que Deus pediu para eles cingir os lombos. Vamos ver. Porque, sabe, queridos, há uma mentira, há um faz de conta, há uma propaganda, tipo contos de fadas, que se fazem dentro dos púlpitos, como se fosse a pregação do Evangelho, e isso não é verdade. Cingir os lombos significa de que é tua vitória? É tua vitória. Mas ela não virá muitas vezes sem uma tribulação, não virá sem um desafio, não virá sem os problemas deste mundo, como o que nós estamos vivendo agora. Não virá. Então, um evangelho onde você atribui a Deus toda a responsabilidade e você está ali sentado sem fazer nada, esse não é o evangelho de verdade. Amém? O evangelho de verdade deixa claro que tem o papel de Deus e tem o papel do homem. E isso é importante que nós compreendamos, que nós entendamos em nome do Senhor Jesus Cristo. E um evangelho que diz de que a sua vida é como um mar de rosas, e que não há espinhos nenhum no caminho, que não há onda nenhuma trazendo espinhos, tampouco é um evangelho que prega a verdade. É um grande engano isso. Isso, na verdade, é um tipo de doutrina que jamais vai permitir com que eu e você cresçamos, amadureçamos e sejamos fortalecidos na nossa fé. Quando Deus falou para Moisés, e Moisés estornou isso a todos os homens, falou a todos os homens que ali existiam no povo de Israel, para cingir os lombos, Deus de fato estava dizendo que daria a eles a vitória, ou seja, uma terra de promessas, mas que isso não viria sem alguns problemas que já estavam no percurso. Você tem que entender que esses problemas já estavam no percurso, eram problemas naturais, quando não, até mesmo estratégias do próprio inimigo para impedir com que o povo chegasse lá. Correto? Uma das estratégias mais usadas pelo qual o povo de Israel passou e que foi muito pesado, levando muitas pessoas a morrer no deserto, foi a incredulidade. Então, cingir os lombos é se preparar. Sim, se preparar. Você está vivendo a Páscoa. O Senhor está te abençoando hoje. Você vai ver que existem profecias, existem situações. Eu sei que são problemas, são tempos que a gente está em guerra, uma série de coisas estão acontecendo, mas você precisa entender que no meio das pragas, e aqui o povo está vivendo a última praga, a praga dos primogênitos, a morte de muitos primogênitos, você precisa entender que neste momento, enquanto a morte está passando, o Senhor está tirando pessoas da morte para a terra da promessa. Enquanto a morte está passando, pessoas estão nesse exato momento comemorando, comendo o cordeiro, se preparando, cingindo seus lombos, porque enquanto a morte está passando, algumas pessoas já estão se preparando para a vitória, se preparando para a terra prometida, se preparando para a promessa, se preparando para a caminhada, se preparando para o destino profético que o Senhor determinou para você e o seu ministério. O Senhor está dizendo que quando há recomeços, há destinos. E em cada recomeço, o Senhor pode te trazer para um destino que você saiu, ou de repente você estava num destino totalmente errado, e agora o Senhor está alinhando o seu destino, chamando isso de algo novo. A Páscoa é algo novo. Você precisa entender isso. Neste exato momento de quarentena, enquanto existem milhões de informações, de notícias, falando da morte, eu quero te dizer pela palavra do Senhor que os céus estão te anunciando. Há algo novo para você. Prepare-se.
Prepare-se, cinja os seus lombos, calce os seus pés no evangelho da paz. Assuma a autoridade que o Senhor te deu, que é o seu cajado. E quando o Senhor permitir, saia apressadamente em direção à vontade que Ele determinou para você. Amém? Aleluias. Aleluias. Vamos para Lucas. Dentro da mesma questão de cingir os lombos, eu quero que você compartilhe comigo em Lucas agora. Aqui nós estamos falando de algo que aconteceu no passado, que aconteceu ali com o povo de Israel, que é muito real para nós, que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas eu quero de agora colocar, cingir os lombos com base em Lucas. Vamos para Lucas, de capítulo 12, de versículo 35. Lucas, capítulo 12, de versículo 35. Amém? Se Deus está falando com você aí, compartilha conosco, em nome do Senhor Jesus. Ajuda o pregador aqui, que está aprendendo ainda a interagir aqui pela web, pelo Facebook. Lucas, capítulo 12, versículo 35, falando sobre isso, cingir os lombos. Veja só, no meio da questão que nós estamos vivendo da Páscoa, o Senhor dá uma ordem. Cinja os teus lombos. É para comer? É para se alimentar? É. Mas prepare-se. Prepare-se para o trabalho. Prepare-se para aquilo que virá. Prepare-se para a promessa. Prepare-se para Canaã. Prepare-se para a jornada. Prepare-se para o deserto. Prepare-se para viver milagres. Prepare-se para ver o mar se abrindo. Prepare-se para ver o inimigo caindo e você tendo a vitória. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Cinja os seus lombos, diz o Senhor. Agora, o que é cingir os lombos também? Quero falar um pouquinho sobre isso com você. Não somente no contexto ali de Êxodo, do povo saindo do Egito, mas agora aqui, Jesus também fala sobre cingir os lombos. Em Lucas 12, 35, ele diz o seguinte: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Muito interessante, porque esse texto aqui está falando sobre o servo que está vigilante, o servo que está esperando o seu noivo chegar. Naquela época, o contexto que Jesus está utilizando aqui, dentro desse texto, é que quando o noivo ele ia se casar e ia buscar a sua noiva, então ele tinha deixado a casa pronta, ok? Então ele deixava alguns servos, para que quando eles vissem o noivo chegando com a noiva, eles abrissem a porta, eles pudessem abrir a porta e o noivo entraria pelas portas e entraria para a sua casa. Então aqui está dizendo que o servo, ele tem que estar atento à chegada do noivo. E para estar atento à chegada do noivo, ele está pedindo para que os noivos estejam com os seus lombos cingidos e as suas candeias acesas. Significa que existem servos que não estão com os lombos cingidos neste exato momento, e que significa que talvez existam servos como as virgens imprudentes. Isso nós temos que entender agora. Cingir os lombos, vou repetir talvez algumas vezes ainda, que é você estar preparado para o trabalho. Nós estamos no meio da quarentena e todos estão preocupados, e de fato existem muitas preocupações, mas o Espírito Santo está te dizendo que Ele quer te preparar. Ele quer te preparar para algo que o homem não enxergou, quer te preparar para algo que o homem ainda não viu, Ele quer te preparar para algo que ainda que o homem não ouviu e que nem subiu ao coração. É o que Ele quer preparar você. Coisas que não chegaram aos teus ouvidos, coisas que os teus olhos não viram, coisas que não subiram ao seu coração. É o que o Espírito Santo tem nos preparado nesse tempo de quarentena. Porque fala-se muito sobre a economia do Brasil, economia do Brasil, economia do Brasil. Eu quero te dizer que o Brasil está passando isso debaixo do controle do Senhor. E a voz profética que o Senhor tem liberado sobre o Brasil é que o Brasil não vai quebrar. Que o Brasil não vai entrar. Ele não vai entrar nessa questão toda. Nós vamos viver uma inversão econômica que somente o Senhor pode proporcionar. Somente Ele pode proporcionar. Mas ninguém pode fazer isso, porque Ele está no controle. E chegou a vez do Brasil, chegou a vez profética do Brasil ser o canal do Senhor, do Brasil ser a nação missionária, ser a nação do avivamento. Chegou um tempo. Amém? E o Senhor, Ele vai prover do jeito dele, vai fazer o que Ele tem que fazer para que a nossa nação viva esse patamar profético derramado para nós desde a década de 70.
Amém? Desde a década de 70, essas coisas têm sido profetizadas para nós. Então, ao mover profético, há mudanças acontecendo no mundo espiritual e você precisa se alinhar a isso. Você precisa cingir os teus lombos. E primeiramente ele fala, esteja alerta. Lucas, enquanto nós estamos em Êxodo com uma visão para o passado, da onde nós podemos entender da onde Jesus nos tirou, porque o Egito é uma simbologia do mundo, do sistema do mundo, aonde jaz o maligno. Amém? Lucas agora, Jesus está falando de uma perspectiva futura, que nós estamos praticamente vivendo isso. Está anunciando a volta do noivo. E para a volta do noivo, você tem que estar mais preparado do que você estaria para as suas finanças, para os seus problemas, para as suas contas. Não que isso não seja necessário, é extremamente necessário. Amém? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas a igreja muitas vezes está pensando assim, não vai ser por agora. Não vai ser por agora. Não vai ser por agora. Bom, primeiramente, nós não podemos pensar dessa forma. O clamor do Espírito em nós não é para que nós pensemos dessa forma. Porque nós não temos nem a data, nem a hora, nem o dia em que ele virá. Então ele fala aqui muito claro para nós estarmos atentos. Olha o versículo posterior, 36. Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, né? Ao voltar ele da festa de casamento, falando do noivo, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Ou seja, o noivo não vai ficar batendo, espancando a porta. Ei, cheguei com a minha noiva. Quero entrar. Com a noiva no colo. Quero entrar. Não. Diz que na primeira batida já abre. Ou seja, já estavam lá esperando. O noivo vai ser surpreendido com a tua prontidão. O noivo vai ser surpreendido com o fato de você estar lá. Quando ele bater, você já abre. Já abre. Vê o que está dizendo a palavra lá em Apocalipse 3, 21. Eis que estou à porta e bato. 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 Se ouvires, está falando talvez aqui, está falando, contextualizando de servos que não estão cingidos, cujas suas candeias não estão acesas, que é uma versão totalmente contrária da Páscoa. A Páscoa é esteja pronto. Pronto para o quê? Pronto para tudo aquilo que o Senhor preparou para você. Porque a partir do momento que o Senhor te tirar do Egito, você passou a viver um novo destino e passará a viver um novo caminho. O caminho que Ele preparou para você. Um caminho de boas venturas, bem-aventuranças. Um caminho reservado para você. Um caminho de boas obras. Um caminho cheio de lutas, mas recalcado de grandes vitórias. Então esteja pronto para tudo aquilo que o Senhor já está preparando. Você precisa entender isso. Está deixando muito claro agora agora nós estamos chamados para o futuro. Ao mesmo tempo que é para a nossa vida aqui, no Brasil, esse tempo profético, ao mesmo tempo está chamando nossa atenção para o fato de que o noivo, o nosso Senhor Jesus, está voltando. Então você tem que estar pronto para servir a Ele, servir a Deus, esse tempo profético, aqui no Brasil, para os propósitos do avivamento, e ao mesmo tempo, o seu coração não pode estar com o pensamento, não é hoje, não é hoje, não é hoje. Não, eu e você não temos a data, a qualquer momento ele pode vir. Sabemos que o nosso relógio é Israel. Sabemos que o nosso relógio é Israel, certo? Alguns pastores, estudiosos, acreditam que a igreja, antes do arrebatamento, ela vai ver o anticristo, porque ele vai selar um acordo de paz entre as duas partes que estão impedindo, ou as duas partes que não trazem, não possibilitam que haja construção do templo em Israel, que são os muçulmanos e que são os judeus. E que esse homem vai se levantar com uma proposta de um acordo de paz de 7 anos. 7 anos. A configuração, então, dos 7 anos de Apocalipse. Ok? A configuração dos 7 anos da última semana de Daniel. Quem seria esse homem? O anticristo. Alguns acreditam que a igreja saberá quem é, porque ele virá com isso, e após isso, nós vamos ver então, como diz lá Tessalonicenses, teremos um grande momento, um grande período de apostasia, e também teremos o arrebatamento da igreja. Então, você tem que estar atento às coisas que estão acontecendo à sua volta.
Você tem que estar pronto para servir ao seu Senhor aqui na terra e estar pronto para subir com o seu Senhor quando ele voltar. Você precisa estar com os seus lombos cingidos. É a mensagem que nós temos na Páscoa. Esteja pronto, esteja pronto, esteja pronto. Eu estou te tirando do Egito para que você possa me servir na terra, mas a terra ainda não é o seu lugar. A terra ainda não é o seu lugar. Estou te tirando do Egito, estou deixando você na terra como alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus, mas sobre uma verdade de que você é um peregrino, de que você é um forasteiro. Então, você não deve de maneira alguma ficar apaixonado por esta terra, porque você deve de olhar para o autor e consumador da sua fé, e ele está lá. Ele está lá, na Jerusalém celestial, na pátria celestial, vindo para te buscar, para me buscar. Então nossos olhos têm que estar lá. Você precisa cingir os seus lombos. Cinge os seus lombos, essa é a Páscoa. Prepare-se para o novo do Senhor na sua vida. Ai meu Deus, o coronavírus. Ai meu Deus, a economia. Ai meu Deus, tudo isso eu quero te dizer sim, Deus. Ai para aqueles que não estão colocando a sua fé no Senhor. Mas para aqueles que estão buscando o Senhor, não é um ai. Ele está te dizendo, tenho algo novo para você a partir desta Páscoa. Eu tenho algo novo para você a partir desta Páscoa. A morte vai passar sobre a sua casa. A morte vai pular a sua casa. Em contrapartida, você vai sair da onde está para um novo destino. Você vai sair da onde está para uma promessa. Você vai sair da onde está. Desperta, ó tu que dormes, sai da onde está para viver o que o Senhor tem te prometido e viver muito, muito atento, porque o mesmo Senhor que te chama para viver as suas promessas aqui na terra está vindo para te levar para a sua terra eterna. Isso é importante, isso é muito importante. Olha só. Vamos para... Olha só, diz aqui, estejam cingidos os vossos lombos. E depois falam que esses que estão cingindo os vossos lombos, está dizendo que ele tem que manter as vossas candeias acesas. Quero te convidar, então, ao livro de Mateus, capítulo 25, em concordância com cingir os lombos, mas agora nós temos cingir os lombos com as candeias acesas. Para quem não sabe, vou repetir. O que é cingir os lombos? Imagina os vestimentos de Jesus. As vestimentas de Jesus, aquele tecido aberto, enorme, né? E eles tinham um cinto aqui nos lombos, na cintura, correto? Então eles pegavam, eles dobravam o manto e eles prendiam o manto nesse cinto, de tal maneira que eles pudessem trabalhar. O manto não os impediria de correr, de se agachar, de trabalhar, não seria mais um impedimento. Então a expressão cingir os lombos é uma convocação a estar pronto para o trabalho. Amém? Esta é a Páscoa do Senhor. Você está vivendo a Páscoa do Senhor. E eu quero te dizer, cinge os teus lombos, o avivamento está chegando. Cinge os teus lombos, o avivamento está chegando. Cinge os teus lombos, acenda a tua candeia, o avivamento está chegando. Em Mateus 25, fala de um grupo de pessoas que não está entendendo o que está acontecendo no meio dessa quarentena toda. Olha só, Mateus 25, versículo 1 a 13, diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, sairão ao encontro do noivo. Preste atenção. Então, o reino dos céus. Ele está falando de pessoas dentro do reino já. Está falando de pessoas, assim como eu e você, que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas que as que estão ouvindo a voz do Espírito e as que estão deixando o Espírito Santo guiar elas no meio dessa quarentena, estão se enchendo e mantendo a sua candeia acesa. Todas podem estar com os lombos cingidos, mas existe uma característica importante nisso. Agora não é apenas estar se preparando para o trabalho, mas estar se preparando de maneira de que você esteja cheio do Espírito Santo. Então nós temos duas configurações dentro do mesmo reino, do reino do Papai, do reino do Abba, do reino do nosso Yeshua HaMashiach, Jesus.
Existem dois grupos de pessoas. Os que estão vivendo as mesmas quarentenas, mas desse grupo, 5 delas, estão se enchendo do Espírito Santo, porque aí vem o noivo. E as outras, não, tudo bem, é só mais uma quarentena. Isso já aconteceu em 1917, isso já aconteceu lá atrás na Europa, isso já aconteceu. Não, são apenas rumores. Muito bem, podem ser rumores, mas nem eu nem você temos a data. Então, eu te aconselho a ouvir o que está sendo dito aos 4 cantos da terra. Aí vem um noivo. E nós sabemos que esse noivo quer salvar o maior número de pessoas possíveis e para isso ele vai usar virgens cheias do Espírito Santo. Diz a palavra, versículo 2, 5 dessas virgens eram insensatas e as outras 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, todo mundo tem lâmpada. Deus deu uma lâmpada para todo mundo. Eu e você temos lâmpadas. Agora, o azeite, que é o Espírito Santo, 5 delas não quiseram nem sequer, talvez, passar um tempo com ele. Porque não há como você e eu sermos cheios do Espírito Santo sem um relacionamento. Você tem que entender que esse azeite na lâmpada é fruto de relacionamento com o Espírito Santo. Sem um relacionamento com o Espírito Santo, você é uma noiva que tem uma lâmpada, que é uma espécie de lampião, como se fosse a lâmpada de Aladim, mas de barro, bem pequenininha. E ali dentro tinha azeite com a ponta, com um tecido, um pano, alguma coisa, e ali chupava o azeite, você colocava fogo e aquilo iluminava o caminho, sabe? Iluminando o caminho, ali estavam as noivas com essa lamparina, ali estavam as lâmpadas com a sua candeia, ali estavam as virgens para ser luz neste mundo. Ali estavam as virgens, com algo nas mãos, dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, no meio dessa quarentena. Se você não se relacionar com a palavra do Senhor, você não vai permitir que o Espírito Santo verta o azeite dele sobre a lâmpada que é você. A lâmpada é você, é o seu espírito, tomado, cheio, controlado, governado pelo doce e poderoso Espírito Santo do Senhor. Sem esse relacionamento, meu querido, você está permitindo que um dos maiores milagres dentro de uma cidade chamada São Paulo, que é você estar em casa para ouvir a voz do Senhor. Eu quero dizer milagre, porque as pessoas dizem: pastor, você chama de milagre porque você não está passando o perrengue que eu estou passando, você não está vendo o que eu estou passando. Irmão, eu não estou aqui desconsiderando a sua dor, desconsiderando o seu processo, desconsiderando a sua dificuldade. Não estou desconsiderando, mas eu quero chamar a tua atenção. Você está na Páscoa, cinge os teus lombos, porque você vai e tem que sair preparado para as promessas que estão adiante de você. O seu Senhor já está à frente. O seu Senhor já está abrindo caminhos. Você precisa acreditar nisso. Esses dias eu tive que sair e aí eu comecei a observar comecei a andar e ver algumas coisas. Daqui a pouco eu ouvi a conversa do doce Espírito Santo no meu coração. Ele disse assim: você observou o que está acontecendo à sua volta? E de repente eu parei de fato para observar e vi que as ruas estão sendo aqui, né, no meu bairro aqui, as ruas estão sendo novamente pavimentadas, asfaltadas, recapeadas, né? Tem pessoas pintando não sei o quê, pintando os pontos, tem ali, enfim. Estão ali. Ou seja, tem coisas lá fora sendo consertadas. Tem caminhos sendo preparados. Tem caminhos sendo aplainados. Deus está à sua frente aplainando caminhos. Deus está à sua frente tirando os montes e tornando o seu caminho plano. O Senhor está trabalhando enquanto você está aqui, se enchendo nessa quarentena. Se você realmente está se enchendo do Espírito Santo, quando tudo isso acabar e você sair, você vai sair e você vai observar que o seu Deus tem trabalhado a seu favor, que o seu Deus tem trabalhado ao meu favor, que o seu Deus, o meu Deus, o seu Pai, o meu Pai, o Senhor desta Páscoa, Ele que está dizendo: cinge os teus lombos, porque você vai sair apressadamente. Eu vou te levar rumo às promessas que eu tenho feito a você. Eu vou levar você. Esteja preparado, esteja com a sua candeia acesa.
Você não pode ser uma virgem imprudente no meio dessa quarentena, achando que tá tudo bem e você vai se enchendo no Netflix, vai se enchendo em TV a cabo, vai se enchendo de um monte de problema que está acontecendo. É morte aqui, morte ali. Deus já tinha avisado, Deus já tinha dito que ele viria e ele julgaria. Ele já tinha dito que faria isso. Agora você está compreendendo, você está procurando compreender o que ele quer de você. Você está entendendo que a Páscoa é uma mudança radical de destino, que a Páscoa é uma mudança radical, é sair das trevas para a luz, é sair do governo do mundo para o governo de Cristo, é sair de uma vida de pecados para uma vida de santidade, que a Páscoa é sair de um governo, de uma mentalidade mundana para uma mentalidade espiritual, que a Páscoa é sair das trevas para caminhar na luz. É uma mudança radical, meu irmão, é Páscoa, mudança radical de vida, mudança radical de ser, é Páscoa, mudança radical de natureza. Você precisa entender isso. Senão, tudo isso vai passar e nós vamos voltar. E você não vai discernir, não vai entender. Porque tem sido imprudente, num tempo em que Deus quer que você se encha dele. Ter as lâmpadas acesas é ser luz do mundo. E para ser luz do mundo, você precisa estar cheio daquele que é a luz do mundo, Jesus. Se você não teve oportunidade, não teve oportunidade de estudar, de ler um livro da Bíblia, porque tinha tantas preocupações, tinha tanto, Deus está te dando a oportunidade agora de corrigir a sua vida. Quando Deus te prometeu uma nova vida, Ele mudou o teu destino. Não saia do destino que Deus determinou para você, que é os céus. Não saia desse destino. Não saia do destino das boas obras que Ele determinou para você aqui na terra, pela qual Ele usará a sua vida para salvar outras vidas. Não saia do destino. Talvez tudo isso está acontecendo e você está na sua casa para que você volte para os caminhos do Senhor. É Páscoa. Saia do Egito. Quem mandou você voltar? É Páscoa. Quem mandou você voltar para o lugar que alguém comprou a sua vida? Você não é mais escravo do mundo. Você não é mais escravo da mentalidade do mundo. Você não é mais escravo do pecado. Ele te comprou. Ei! Ele te comprou a preço de sangue. Você é livre. Mas volta para os caminhos dele. Volta para os caminhos dele. É hora de se encher do Espírito Santo. E para se encher do Espírito Santo, você precisa louvar, você precisa jejuar, você precisa orar mais, você precisa ler mais. Ai, meu Deus, mas eu não tinha tempo. Acredito que eu usei bem o verbo. Não tinha, porque ele te deu tempo. Tempo para se encher do Espírito Santo. Porque algo novo está vindo sobre o Brasil, está vindo sobre as nações. Algo novo. Algo novo, próprio para o tempo. Algo reservado para a igreja nessa época. Algo que Deus reservou para a igreja de hoje. Algo que Deus reservou para a maturidade da igreja hoje. Algo que Deus vem construindo ao longo das décadas, para dizer ao Brasil, desde a década de 70, o Senhor vem trabalhando no Brasil, preparando o Brasil para este momento, preparando as igrejas para este momento, preparando eu e você para este momento, e você vai ficar de fora. Eu acredito que aqueles que o Senhor não tem permitido, pela sua soberania, não estar conosco, Ele está permitindo que o coronavírus faça o trabalho. Porque Ele tem as razões dele, na soberania dele, Ele tem as razões dele. Quer por misericórdia, amor ou juízo, Deus sabe o que está fazendo. Mas se você está aí me ouvindo, o coronavírus passou por sobre a sua casa. A morte passou por sobre a sua Páscoa, passou por sobre a sua casa. Páscoa. Porque Deus não está apenas te livrando, Ele está te alistando para um tempo maravilhoso e novo. Coisas grandes estão vindo sobre o Brasil, sobre as nações. E Deus quer que você participe disso. Mas como? Cingindo os lombos.
Ok, já entendi que cingir os lombos é estar pronto para trabalhar para o Senhor e para tudo aquilo que Ele me dará por meio de suas promessas ou promessas que já deram. Já entendi que cingir os lombos também faz parte de estar cheio do Espírito Santo. O que mais agora faz parte de cingir os lombos? Vamos para Efésios 6. O que mais? Vamos para Efésios capítulo 6. Versículo 14. Vocês estão todos aí comigo? Estão entendendo? Estão compreendendo? Estou conseguindo me comunicar com vocês? Vamos lá. Efésios 6, capítulo 6, versículo 14 diz o seguinte: Estai, pois, firmes, preste atenção, novamente, cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Agora você precisa cingir o teu lombo com a verdade, com o cinturão da verdade. Você tem que estar preparado com a verdade. Você precisa estar preparado pela verdade. Eu e você precisamos estar preparados na verdade para proclamar a verdade, porque toda a terra se encherá da palavra de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá da palavra de Deus. Aleluia! Eu vou estar nisso. Já estou nisso. Você precisa ter esse desejo no seu coração de estar, meu irmão. O Espírito Santo, ele está trabalhando, ele está se movendo, ele está nos fazendo sentir que as coisas do mundo espiritual estão mudando. O Espírito Santo está nos fazendo sentir de que este é o Kairos do Senhor para o Brasil. Não, o Brasil está debaixo do coronavírus também, mas há um Kairos, há um Kairos. E a palavra Kairos, que quer dizer tempo de Deus, também quer dizer oportunidade de Deus. Há um Kairos de Deus sobre o Brasil. Você precisa cingir os teus lombos. Pessoas estão dizendo que ainda não chegou o ápice das questões, dos problemas sobre o Brasil. Irmão, vamos deixar o juízo nas mãos do Senhor? A justiça nas mãos do Senhor? Nós devemos orar, devemos clamar muito. A palavra do Senhor diz em Ezequiel, capítulo 22, 30, que ele procurou intercessor, alguém se colocasse sobre a brecha para que uma nação não fosse destruída e ele não encontrou ninguém. Então não estou dizendo aqui que deixe o Senhor matar quem ele quiser. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu e você estamos aqui neste momento no Brasil como intercessores injustos e justos, de santos e pecadores, para que nós possamos clamar pelos dois, principalmente para o pecador e o injusto e o ímpio, para que conheça o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é o nosso papel, que haja salvação. Mas também precisamos entender que deixa muito claro, João capítulo 15, de que o Pai é o lavrador, o Pai é o agricultor, é Ele quem vem para limpar a videira. E a palavra deixa claro, Ele vai limpar a videira. Ele vai limpar. Até mesmo para que a videira, aqueles que estão nela produzindo frutos, possam produzir novos frutos. Então, Deus quem está organizando as coisas no Brasil. Amém? Nós não estamos nem um pouco felizes com o que está acontecendo, mas precisamos discernir de que o Pai está se movendo. Ele está cumprindo a sua palavra. Ele está aí cumprindo a sua palavra sobre uma nação que achou que o diabo poderia bater o chicote no Senhor Jesus e ficar tudo bem. Nós estamos vendo que não é assim. Ele é Senhor e Ele não se deixará zombar. Se há alguém capaz de cuidar do próprio nome de Deus, esse é Deus. Tá certo? Então nós precisamos compreender estas coisas, com certeza. Mas também você precisa entender de que há um tempo do Senhor, há um Kairos do Senhor para tudo o que Ele está fazendo. E você precisa entender de que Deus está fazendo uma coisa grande e quer que você participe disso. De que forma? Cingindo os vossos lombos com a verdade. Querido, olha, é triste. O que eu vou dizer é triste. É triste.
Quando o Senhor Jesus teve uma misericórdia tão grande que ele foi atrás dos discípulos que estavam a caminhos de Emaús. Eles deveriam estar em Jerusalém, conforme a palavra do Senhor, ficar em Jerusalém, até que, sabe, tinham que estar lá. Está lá em Jerusalém. Mas agora, desesperados, uma série de coisas, os discípulos, esses dois, estavam a caminhos de Emaús, entristecidos, porque o Senhor morreu. E aí Jesus vai e fala com eles, dá a eles entender acerca de tudo que falava sobre Jesus, na lei, nos profetas, nos salmos, tudo. Faz entender, o coração deles queimava. Até que os olhos se abriram, eles viram que era Jesus. E o que eles fizeram? Eles voltaram para Jerusalém. Sabe, você tem que entender que a sua Jerusalém é a sua casa. E se você está na sua Jerusalém de verdade, você precisa passar tempo com a palavra do Senhor. Porque é ela quem vai cingir os teus lombos, é ela quem vai te preparar, é ela quem vai revelar as promessas do Senhor. É por meio dela que o Espírito Santo vai dizer a mim e a você o que ele está fazendo nesses dias. É por meio dela. Você quer boas notícias? Você quer o jornal do Altíssimo? Você quer saber o que está acontecendo nos céus? Porque aqui na terra você liga na Band, na Record, na Globo, seja onde for, assim, aí você começa a ter todas as notícias. Todo mundo, e morre aqui, morre ali, morre aqui, morre ali. Eu quero te dizer o que está acontecendo nos céus. As boas novas dos céus estão aqui. O jornal dos céus estão aqui. E ele está operando, ele está salvando, ele está produzindo vida. Está aqui. Deus quer falar comigo, quer falar com você sobre o que está acontecendo para esse tempo. E ele quer que você entenda. Ele não quer que você fique perdido no meio da obra dele. Entenda isso em nome do Senhor Jesus. Cinge os teus lombos, Efésios 6,14. Cinge os teus lombos com a verdade. Prepare-se por meio da palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os teus pés no meio desse conflito todo. Ela é luz para o seu caminho. Ai meu Deus, o que eu vou fazer daqui? O que eu vou fazer amanhã, segunda-feira? Luz para o teu caminho e a palavra do Senhor. Deus é um conselheiro. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Deus não é um Deus que deixa uma pergunta sem resposta. Ele vai responder. Algumas coisas têm o seu tempo, eu sei. Mas ele vai responder. Olha só o que diz em 1 Pedro 1,13. Vamos lá, 1 Pedro 1,13. Falando sobre Páscoa. Cinge os teus lombos. Prepare-se para onde o Senhor vai te levar. Prepare-se para o que Ele tem preparado para você. É Páscoa. Mas acima de tudo, prepare-se. O noivo está voltando. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se das suas más obras. Ore e quebre a religiosidade no seu coração. Põe a sua casa no plumo, e se conserte com o seu marido. Marido, vai e se conserte com a sua esposa. Pais, conserte-se com seus filhos. Filhos, conserte-se com os seus pais. Põe a casa em ordem. O rei está voltando. O rei está voltando. Você acha que o avivamento vai ser para pregar sobre prosperidade e o tipo de casa e carro que você vai ter aqui? O que está por vir vai anunciar de que o rei está voltando. Você precisa entender que Lucas, em 21, deixa claro que há um tempo para os gentios. Os gentios são todas as nações, exceto a nação de Israel. Os gentios eram todos aqueles que estavam fora das promessas de Abraão. Então os gentios são todas as nações, exceto a nação de Israel. Em Lucas 21, diz que há um tempo para nós. Um tempo. Não perca esse tempo. Não perca esse tempo. O tempo da graça. O relógio da graça está aí. E o relógio da graça também tem o seu tempo. Não perca tempo com coisas que não têm valor, diz o Senhor, em sua casa. Eu vejo o Senhor, eu vejo agora a imagem daquele texto em que Jesus vai visitar a casa de Maria. E Maria está com sua irmã. Está ali com sua irmã, Marta. Então Marta, toda preocupada com o seu ilustre convidado. E é verdade, ele é um ilustre convidado.
Muitas pessoas não entendem Marta, mas ela estava fazendo a coisa certa no momento errado. Então, Marta ainda tenta tirar Maria do momento certo. Porque não era momento de preparar a mesa para Jesus. Era momento de sentar e deixar Jesus colocar à mesa a eternidade de um Pai que nos ama. Então Jesus chama Marta e diz para ela voltar e vir para onde está Maria. Porque aquilo que Maria tem ouvido, isso não vai ser tirado dela. Tudo que você permitir que o Espírito Santo ministre ao seu coração nesse período de quarentena, preparando você para tudo que Deus tem a você, não vai ser retirado. Mas existem muitas Martas agora. Eu quero falar a você que está me ouvindo. Não é momento para você ser Marta. Não é momento para você ser Marta. Você precisa ter no seu dia. Não estou dizendo que você tem que parar com tudo na sua vida. Não. Eu estou te dizendo que você precisa colocar no seu dia um tempo para ser Maria. Você precisa colocar no seu tempo aonde você desligue celular, aonde você desligue telefone, desligue televisão, desligue tudo. Você sente aos pés do Senhor Jesus e permita que Ele ministre a sua vida, porque isso não lhe será tirado. Toda e qualquer outra coisa pode, mas isso não. Preste atenção. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Em 1 Pedro 1, versículo 13, diz o seguinte: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, olha agora, cingindo os lombos do vosso entendimento. Lá em Efésios vimos sobre você cingir os seus lombos com a verdade. E agora está falando para você cingir os seus pensamentos, o seu entendimento, o seu intelecto, o seu entendimento espiritual, aquilo que transforma e muda o seu coração. Cingir os lombos está falando agora de transformar o seu entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Você não deve se acostumar, você não deve se amoldar à forma de ser, à forma de pensar, à forma de andar, à forma de falar, à forma de ouvir do mundo. Mas antes deve de se amoldar à forma de ser, à forma de falar, à forma de ouvir, à forma de caminhar de Cristo Jesus. Mas de que forma? Romanos 12, versículos 2 explica: mudando o vosso entendimento por meio da palavra do Senhor, para que no meio dessa quarentena, antes que você saia de novo para o mundo, não sendo do mundo, mas para expressar a glória de Deus no mundo, você saia para o mundo sabendo exatamente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para você. Cinjam os teus lombos para entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cinjam os teus lombos. Por que cingir os lombos? Diz aqui 1 Pedro 1,13. Para que você esteja sóbrio. Tem gente se embriagando de televisão, se embriagando com tanta coisa, mas não se embriagando do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo é a única coisa que te dá sobriedade espiritual. É a única coisa. Ser sóbrio aqui é discernir o seu tempo, ver o que está acontecendo à sua volta e principalmente discernir as coisas espirituais. Somente cheio do Espírito Santo é que você pode ter tal sobriedade. E para que tal sobriedade? Para que você espere inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Cinja os teus lombos, não deixe o teu entendimento como antes no mundo, mas renove o seu entendimento pela palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, aqui, nesse período, quer te revelar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, para que você esteja sóbrio, discernindo espiritualmente as coisas que estão acontecendo à sua volta e para que você espere da graça e de ninguém mais. Esperar da graça significa que as questões externas que estão acontecendo, como coronavírus, a economia, essas coisas não devem alterar quem é você. E se essas coisas não podem alterar quem é você, essas coisas não podem alterar o seu destino. E o seu destino está constituído e traçado pelas promessas do Senhor. Se as coisas externas, coronavírus, economia,
não podem alterar quem você é pela graça. Então elas não podem alterar o seu destino. Se elas não podem alterar o seu destino, então elas não podem anular as promessas que Deus te fez. Antes mesmo de tudo isso acontecer, lembre-se das promessas que Deus te fez. Bendize, ó alma minha, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó alma minha, ao Senhor, porque eu vou me lembrar de todos os seus benefícios. Esses benefícios, eles não somente me acompanham, eles fazem parte da promessa, fazem parte do destino profético que ele prometeu para mim. E o meu destino profético está traçado, porque hoje é Páscoa. O Senhor está me tirando daqui para viver algo novo nele. Hoje é Páscoa. O Senhor está no meio dessa quarentena preparando a minha vida para algo novo nele. Hoje é Páscoa. Ele garantiu para mim. Há uma promessa, há uma terra, há um destino. E ele, o meu Pai, me conduzirá com braço forte. Aleluia. 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 Eu tenho certeza que Deus está falando com muita gente aí. Tenho certeza. Tenho certeza. Eu sinto uma alegria no Espírito. Tenho certeza que Deus está te alegrando. Tenho certeza que Deus está alegrando. Seja os teus lombos, seja sóbrio. Confie na graça. Não importa o que estão dizendo. Não confie na sua conta bancária. Não confie na sua incapacidade. Tudo isso é importante, deve ser administrado. Administrado por você. Mas confie na graça. Confie na graça. E quem é a graça? É Jesus. É Jesus, é Jesus, e a graça do nosso Senhor, e a graça de Jesus, e a graça de Jesus, é a graça de Jesus. Confie nela, cinge os teus lombos. Deixe que a graça mude o teu entendimento. Deixe que a graça mude os teus olhos. Deixe que a graça mude a tua caminhada. Deixe que a graça, se necessário for, mude o teu destino. Deixe que a graça abra os olhos para os céus, de uns céus que você nunca viu. Deixe a graça te conduzir por caminhos que você jamais sonhou. Deixe a graça, porque quando você deixar a graça, e quando você olhar e você ver alguém à sua frente, o nome dessa graça é Jesus. Ele está à sua frente, aplanando caminhos. Talvez você olhe para frente e veja Jesus dando aquela voltinha suave para olhar para trás. Não que ele olhe para trás. Ele não precisa olhar para trás. Jesus se preocupa com o que está à frente. Mas talvez Jesus olhe para trás, talvez não, ele vai olhar para trás, não com relação ao passado, mas ele vai olhar para trás para olhar para você. E eu tenho certeza que quando ele olhar para você, ele vai sorrir. Porque se há uma coisa que a graça gosta de fazer, é sorrir para os filhos de Deus. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Se é uma coisa que Jesus gosta de fazer, é mostrar o seu sorriso de paz, de controle, de governador, de rei a você. Porque ele está te guiando. Oh, ele está te guiando. Ele está te guiando. Ele está te guiando. Você precisa acreditar nisso. O seu problema é que você está dando muitos ouvidos para que as pessoas estão dizendo. Dê ouvidos à graça. Dê ouvidos à graça. Deixe a graça sorrir na sua casa. Deixe a graça dançar com você. Deixe a graça te conduzir por caminhos que você não conhece, mas caminhos que Ele preparou para você. Sim. E aí eu quero te conduzir de volta. Vamos voltar para Êxodo, capítulo 12. Bom, quem me conhece sabe que eu sou chorão, né? Principalmente quando ele está falando. O que eu posso dizer se não um grande privilégio? Um grande privilégio.
O que eu posso dizer? Eu não sei você aí, mas eu estou muito feliz. Eu sinto a alegria dele em, em fazer com que nós entendamos os planos do Pai. Isso alegra o Espírito Santo, porque quando você deixa a paz entrar, você entra em relacionamento com ele dizendo: eu confio em ti, meu amigo Espírito Santo. Continua, continua. Pega as minhas mãos, continua. Então, agora em Êxodo, eu quero terminar com isso, capítulo 14. Agora eles já saíram da terra do Egito, saíram da Páscoa. Essa caminhada de promessas, de promessas, de realizações, não é uma caminhada sem lutas, sem tribulações. Não é. Aliás, quem espera avivamento também deve esperar lutas, tribulações e perseguições, porque nenhum avivamento na terra viveu isso sem que isso houvesse. Então nós precisamos saber que o nosso opositor se levanta, mas o nosso Deus está conosco. Deus ele nos garante a vitória, mas ele não diz que essa vitória está ausente da sua participação nas lutas, da sua participação nas tribulações, da nossa participação nos desafios que Deus permite. Não. Ele vai deixar a gente passar, até para provar a nossa fé e fortalecer a nossa fé. Mas a vitória está determinada. E agora o povo saiu e Deus dá uma direção para esse povo. Olha só o que Deus diz para eles em Êxodo capítulo 14. Versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zefon. Sabe quem colocou o povo numa sinuca de bico? Deus. Sabe quem colocou o povo numa posição em que eles não tinham para onde correr? À frente, o Mar Vermelho. Atrás, o Egito. Sabe quem permitiu essa situação? Deus. Sabe quem escolheu esse momento difícil para o povo passar? Deus. Eu quero te dizer que você está exatamente aonde Deus quer. Oh, aleluia. Pastor, eu não estou entendendo não. Não dá aleluia não, pastor. Cruz, credo, misericórdia, qualquer outra coisa, menos aleluia. Não, aleluia. Eu e você estamos exatamente onde Deus quer que estejamos. Foi Deus que logo na Páscoa, Deus disse: cingi os vossos lombos. Cinge os vossos lombos, preparem-se. Porque vocês estão entrando num momento de impossibilidades humanas. E quando nós entramos no momento de impossibilidades humanas, nós entramos então numa atmosfera de milagres. Aonde somente alguém será louvado. O Pai. Deus tirou o povo da Páscoa e colocou eles numa situação. E olha só o pensamento de Faraó para com esse povo. Versículo 2. Versículo 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, Deus falando de como Faraó vai pensar a respeito deles. Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. É a forma que pensa o mundo. É a forma que pensa o diabo, que não entende os planos de Deus. Vai olhar para nós e vai dizer: agora eles estão todos perdidos, desorientados, eles não sabem o que fazer, escolheram o pior lugar, o pior momento para estar onde estão. Primeira coisa, o povo não está em um lugar que Moisés escolheu, o povo está em um lugar em que Deus mandou estar. Foi Deus quem colocou o povo naquela posição. Foi Deus quem colocou o povo naquela circunstância. Foi Deus que colocou o povo numa situação que não tinha para onde correr. Foi Deus. Foi Deus. Preste atenção. Por que tudo isso? Vamos para o versículo 15 agora. Por que Deus fez tudo isso?
Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel: estes que cingiram os lombos, estes que estão com as candeias acesas, estes que têm feito da verdade o seu cinturão, estes que têm mudado o seu entendimento, que estão deixando o entendimento do mundo para ter o meu entendimento, diga a estes que marchem, 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 mas marchar para onde? Eu abrirei portas aonde não há porta. Eu farei com que a criação me ouça. Eu farei com que a criação se abra. Eu farei com que o mar se abra. Diga ao povo para marchar, porque a criação vai me obedecer. O mar vai se abrir e o povo vai ao ponto que eu determinei para eles chegarem. Eu prometi a Abraão e vou cumprir, vou levar a posteridade de Abraão a Canaã, a terra da promessa, porque eu não sou homem para mentir, tampouco filho do homem para falhar. Aquilo que eu falei, zelarei pela minha palavra, diz o Senhor. E se eu tenho colocado promessas a você, tenho dito promessas a você, não é tempo de chorar, é tempo de cingir os teus lombos para marchar, porque eu vou abrir portas aonde não há porta. As minhas economias não estão em colapso, não estão em crise. A bolsa de valores dos céus não caiu, ela permanece subindo. É você quem tem que entrar no mistério. É você que tem que obedecer ao Senhor. É você que tem que marchar. Amém. Glória a Deus. Eu termino aqui. Não tenho mais o que fazer. Agora é você com Deus. É você com Ele. Ele já deu ordem. Seja os teus lombos. Porque vai chegar o momento em que todo mundo vai acreditar que você vai cair num grande poço, que não terá saída. E o Senhor vai dizer a você: por que você está me clamando? Por que você está me clamando? Eu te preparei para esse momento. Eu te enchi para este momento. Eu te capacitei para este momento. Marche! 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 E milagres acontecerão. O Deus de milagres não morreu. O Deus de milagres ressuscitou. E aquele que operava milagres em meio à multidão, antes de subir para se sentar à direita do Pai, ele disse: você que está me ouvindo, você aí, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, Jesus, antes de subir, disse que se você permanecesse nele, como diz João capítulo 15, nele, como Senhor e Salvador, ele disse: obras maiores você vai fazer. Obras maiores. Acorda, igreja. Chegou a hora de você viver o melhor momento da sua vida. Chegou a hora de você viver o extraordinário do Senhor. Chegou a sua hora. Creia nisso. Sim, Pai. Nós cremos nisso. Eu creio nisso. Não pelo que sou, mas pelo que o Senhor declara. Pai, eu quero te apresentar a vida, Pastor Wilson, Pastor Marlene, quero apresentar a vida dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Tantos deles, Senhor, a casa do Helder, a casa do Alex, a casa do David, a casa do Benedito, a casa da Kátia, a casa da Dayana, a casa da Débora, a casa da Valéria, a casa de tantas outras pessoas, Senhor, Hilsa, Senhor, a casa do França, Senhor, tantas casas, tantos irmãos queridos e amados, eu quero apresentá-los diante do Senhor. A casa do Murilo, Senhor, e tantos outros que a minha mente às vezes falha, mas que são igualmente importantes para o Senhor. Eu os abençoo, Pai.
Eu os abençoo, Pai. Que eles vivam isso, ó Deus. Quando o mar vermelho se abriu, o povo começou a marchar, cingidos, começaram a marchar para viver milagres. No deserto, o deserto não foi um impedimento para eles. Em Jericó, Jericó não foi impedimento para eles. No Rio Jordão, o Rio Jordão não foi impedimento para eles. No Ai, o Ai não foi impedimento para eles. Foi um momento de arrependimento, de conversão, foi, mas não foi impedimento para eles. Ah, Senhor, nenhum dos reis foram impedimentos para eles. E eles alcançaram a promessa. Eu quero abençoar cada um deles. Oh, Senhor, que os meus olhos vejam a alegria deles, que os meus olhos, Senhor, vejam, os meus ouvidos ouçam os milagres que o Senhor tem feito na família deles, que o Senhor tem feito na casa deles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu libero isso, Senhor. Eu libero esse espírito de milagres. Eu libero, Senhor, esse espírito de cura. Eu libero, Senhor, esse poder sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Que eles vivam o extraordinário do Senhor, que eles vivam o novo do Senhor, aquele, Senhor, que estava sem igreja, aquele que não tinha vontade de ir para a igreja. Espírito Santo, desperta ele nesta Páscoa, desperta o Senhor, para que eles cinjam os teus lombos, não os deixe de fora da tua obra, não os deixe de fora do teu mover, Espírito Santo, desperta-os, ó Deus, desperta-os, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Não os deixe como ovelhas sem pastor, Senhor. Oh, Espírito Santo, faça com que eles entendam o que o Senhor quer para esses dias. Faça com que eles entendam o destino. Faça com que eles entendam, ouçam a sua voz. Faça com que eles possam encher essa candeia, essa lâmpada com o azeite que é o Senhor. Pois eu creio que não importa, Senhor, o que estão dizendo. O mar diante da sua noiva vai se abrir. O noivo ainda continua o mesmo. O noivo que abriu o mar lá atrás vai abrir para nós. Isso no ministério, se lá atrás, Senhor, no início do ministério da lei, eles viveram proezas e milagres. Diz a tua palavra que o ministério do Espírito é maior. O ministério do Espírito é maior, Senhor. Viveremos coisas maiores em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo. Eu os abençoo. Confesso aos amados que eu não conversei com vocês sobre a ceia de Natal. Mas se você preparou a ceia de Natal aí com a sua família, eu quero abençoar você. Que você realmente possa ministrar os teus filhos, você papai, você mamãe, possa ministrar a sua casa. Que você, homem, assuma o seu papel, segundo as Escrituras. Que você, mulher, seja mulher virtuosa. Que o seu homem, o seu marido, veja em você a resposta para mulher virtuosa, quem a achará? Que nesta ceia, se você for fazer a ceia ou quiser fazer agora, homem, que você possa achar na sua esposa as virtudes dessa resposta. Mulher, que você hoje possa encontrar no seu marido os motivos para confiar nele. Perdoe ele, se ajustem, entre na missão que Deus der a ele. Submissão nada mais é do que entrar de cabeça na vontade do Senhor para ajudar o seu marido a cumprir a vontade de Deus. Submissão é entender que Deus entregou um jardim e você, mulher, vai ajudar o seu marido a ser aquele que vai guardar e cumprir com a vontade do Senhor nesse jardim. Que Deus possa abençoar vocês. Filhos, jovens que me escutam, é Páscoa do Senhor. A palavra do Senhor diz para vocês honrarem os seus pais, e as suas mães. Sim, Carla Pupi, ceia de Páscoa, perdão, é ceia de Natal. Ceia de Páscoa. Filhos, jovens, perdoem os seus pais. Não é porque eles são velhos que eles são perfeitos. Faça dessa Páscoa o maior motivo dela. A Páscoa é sair do Egito. Sair do Egito é necessário perdão e necessário reconciliação.
Então, nesta noite, vá até a mesa e coloque uma cadeira a mais. Naquela cadeira, convide o Senhor Jesus para a mesa. E diante do Senhor Jesus, chame a sua casa para um arrependimento, chame a sua casa para pedir perdão, chame a sua casa para reconciliação. Chegou o tempo de cingir os lombos e se preparar. Não importa as dificuldades, não importa o Mar Vermelho, não importa a Jericó, o Ai, os reis deste mundo que irão se levantar para que você não chegue na terra prometida. Não importa. O Deus que prometeu vai te levar até o cumprimento dessa promessa. Ele só precisa que você cinja os teus lombos e que você confie nele. É Páscoa. Algo novo está vindo para mim e para você. Algo novo do Senhor. Não haverá desamparos. Não haverá escassez. O justo não mendigará o seu pão. Confie no seu Senhor. Amém? Deus, ele não se compromete com abundância, meu querido. Deus se compromete com o pão de cada dia. Seja grato quando, nessa situação, você tiver poucas coisas para comer. Seja grato, porque esse é o pão de cada dia. Saber passar por todas as coisas e dizer: eu sei que tudo posso. Naquele que me fortalece, consiste exatamente nesse momento. Saber ter abundância e saber não tê-la. Mas declarar eu sei que tudo posso é dizer eu sei que tudo posso, porque o justo, nem a sua geração, os seus filhos, mendigarão o pão. Confie no Senhor. Que Deus possa abençoar vocês. É uma alegria minha, toda minha, neste dia. Eu quero dizer que eu me sinto honrado por o Senhor me dar a oportunidade de poder trabalhar na restauração, Pastor Wilson, Pastora Marlene, na restauração de todos vocês. É uma honra poder servir vocês nesta Páscoa. Deus abençoe a todos. Paz.